Muito boa tarde. Excelentíssimas autoridades civis, excelentíssimos senhores deputados, cara família Nadir Afonso, amigos. Nadir Afonso, notável pintor, ensaísta e meu precioso amigo, não morreu. Imortalizou-se na sua polifacetada obra, espalhada pelo mundo, e não só de pintura, mas também... Obrigada. Mas também de pensador filósofo, retratado em obras que escreveu. E uma das primeiras que cito é exatamente Nadir face a face com Einstein. Continuou filósofo no Universo e o Pensamento, no Manifesto e tantas outras. Colocando em causa a teoria da relatividade, que já aqui foi referida, Nadir Afonso, para mim e para muitos cidadãos, colocou-se ao lado de Galileu Galilei. Porque Nadir Afonso, quando põe em causa a teoria da relatividade, põe em causa que a velocidade da luz, desde o Sol à Terra, se faça a uma velocidade constante. E eu, matematicamente, subscrevo essa teoria e aceito os seus pressupostos. Porque, efetivamente, quando a luz vem do Sol à Terra, atravessa imensos obstáculos, atravessa órbitas de planetas, atravessa densidades diferentes do ar. Como é que pode ser uma velocidade constante? Se nós pensarmos num regato d'água que nós vemos todos os dias correr, desde que vem da nascente à foz, encontra obstáculos e a sua velocidade não é sempre igual. A sua velocidade varia. Portanto, Nadir Afonso pôs em causa a teoria da relatividade e verdade é o que disse ali o nosso amigo Abelha, é que efetivamente foi motivo de tese de um trabalho científico e toda a academia aplaudiu esse académico que pôs na prática, em tese doutoral, essa mesma teoria de que a teoria da relatividade iria ser posta e já estava a ser posta em causa. Amanhã vai acontecer como aconteceu com o Copérnico, que ele dizia que o centro do universo era a Terra. Galileu Galilei veio dizer que o heliocentrismo, ou seja, que era o Sol o centro da Terra, o centro do mundo, e então nessa altura quase foi ter à fogueira pelo Tribunal da Inquisição. Nadir Afonso já hoje está a ser reconhecido como tendo razão relativamente à lei da relatividade. Amanhã veremos nascer um novo Galileu Galilei. Mas também Nadir, ao criticar, justificando esta teoria da relatividade, foi também o precursor de que o tempo era, no fundo, não um conceito afirmativo e total, mas antes que era um postulado que os homens conceberam. Um postulado dizendo que, tal como nós chamamos mesa a esta mesa, chamaram tempo àquilo que decorre. E Nadir defende também essa teoria. Depois, Nadir distingue-se também no campo matemático, e muito se distinguiu no campo matemático, na procura de soluções para problemas considerados insolúveis algebricamente, tal como a quadratura do círculo. E tanto trabalhou sobre ele, que encontrou uma das possíveis soluções. Geometricamente, decompôs o círculo em partes e com essas partes reconstruiu-as e formou um quadrado. Cá está a natureza a natureza de um círculo que afinal se pode transformar num quadrado e vice-versa. Foi no campo da matemática o meu primeiro encontro com Nadir Afonso, nos anos 75, para lhe ajudar a resolver aquilo que naquela altura já tanto o preocupava, que era uma equação de 4º grau, de 5º grau e por aí adiante. Equações essas que têm raízes
que não são números racionais, são chamados números irracionais. Pois bem, Nadir queria encontrar o número racional que pudesse satisfazer a essas equações. Continuou a sua busca e já andava na procura da busca da quadratura do círculo. Também essa matemática ele aplicou à obra do Van Gogh. Quando Nadir escreve A Vida e a Obra do Van Gogh, um livro tão apreciado que ganhou um prémio internacional, ele põe-se face a face com Van Gogh, estuda a obra do Van Gogh sob o seu ponto de vista e encontra as incongruências nas obras de Van Gogh, dizendo ele que não teve o tempo suficiente para as corrigir. E então esse livro é constituído por páginas. De um lado está a obra do Van Gogh e do outro lado está a obra do mesmo Van Gogh, mas corrigida nessas pequenas incongruências que o Van Gogh, pressionado pelo tempo, não teve tempo para corrigir. Mas Nadir, mesmo na área pictórica, não se limitou a pintar. Foi pintor, foi ensaísta, foi esteta e foi pedagogo. Daí que os críticos, como disse também o Abelha, muitas vezes não lhe perdoassem, porque ele, além de ser pintor, era ao mesmo ponto, na mesma forma, crítico da sua própria arte e da arte dos outros. Razão porque os críticos sentiam que lhe estava a tirar até talvez o pão da boca. Portanto, sendo assim, ele não precisava de críticos e até criticava, fazia as outras críticas. Investigou o universo, apreende as formas matemáticas e aí presentes sempre, absolutamente sempre. Interpreta as leis que as relaciona e trabalha-as na tela, com os pincéis, e explica-as em numerosas obras. Aí está o pedagogo. Quem ler as obras do Nadir fica a conhecer bem qual é a sua mensagem, qual é a sua forma de pintura e como é que ele transfere da natureza para a tela. E mais uma vez Nadir está cheio de razão. A matemática é imanente à natureza universal, geométrica e algebricamente. Geométrica, todos nós somos capazes de apreender em muitas das figuras, em muitos dos objetos que nos aparecem pela frente. Mas algebricamente é mesmo assim. O ananás está coberto por escamas, ou por partes, ou por folhinhas, que estão distribuídas algebricamente. O mesmo acontece com o ananás, o mesmo acontece com a alcachofra. O mesmo acontece com a disposição das folhas num caule. Estão distribuídas algebricamente. As camas dos peixes estão distribuídas algebricamente. E o Nadir também descobriu isso. Nos segmentos das carapaças, do caracol e das tartarugas. E não foi só Nadir que o descobriu. Já no século XIII, Fibonacci, um ilustre matemático, descobriu a série de Fibonacci, a sua própria série, que era o seu nome. E então descobriu que em tudo o que existe na vida, ou quase tudo, nas flores, etc., a distribuição matemática está sempre presente. Começa por ser um elemento, e depois junta-se outro elemento, e forma-se o casal. 1 mais 1, 2. E depois do 2, vem 2 mais 1, 3. E depois do 3, 3 mais 2, somando sempre os dois antecedentes, 5. E depois 8. E depois 13. E podemos formar até ao infinito. E então o que acontece? Num caule, quando as folhas nascem, e se fizerem essa observação, verão. Primeira folha uma, depois nasce outra folhinha, e depois nascem 2 acasaladas, e depois já nascem 3, e depois já vão nascer 5, e depois tudo aquilo se multiplica nessa árvore. Pois bem, Nadir descobriu que não só as formas, mas como também a álgebra estava ali presente. Descobriu e estudou, porque efetivamente o Nadir procurou sempre estudar, procurou sempre investigar, porque nada nasce, nós temos que nos ir desenvolvendo. Assim, a obra pictórica de Nadir segue uma linha lógica de atividade matemática. Interpreta as formas e as leis do universo. Desconstrói-as, separa-as, forma a forma, recorre às leis morfométricas, que também o nosso amigo Abelha falou, as leis morfométricas, também leis da natureza,
que estão associadas a quê? Estão associadas morfoformas métricas medida. A harmonia da forma, não ser uma forma desconforme, ser exatamente uma forma harmónica em medida e em forma. E, a partir daí, desconstruiu e volta a construir como se fosse um puzzle. Constrói sob um novo prisma, o seu próprio prisma. Umas belas obras de arte, com conexões extremamente harmoniosas, em cores fortes, volumosas e todas as formas geométricas necessárias ao trabalho em que se envolveu. Círculos, quadrados, triângulos, arcos de parábola, de hipérbole, de elipse e tantas outras que a matemática comporta e não as comporta todas que a natureza tem. A natureza é sempre muito mais rica do que aquilo que a matemática comporta. Com toda essa pleiade de saberes, criou magníficas formas. Mundo tão vasto onde eu só vou destacar uma simples migalha. Criou as cidades. Começou no Porto, começou em Chaves, começou a criar Chaves. Criou o Porto, avançou, criou o mundo, as cidades todas. Ele foi vendo as cidades todas. E outra cidade intermédia de que eu vou aqui falar, não tinha pensado nisso, mas efetivamente foi Évora. Quando ele foi ao Alentejo, ele criou a Évora surrealista, uma obra absolutamente surrealista. E então, a partir daí, ele criou as cidades. E criou as cidades ao longo da vida toda. Ele nunca largou o tema das cidades. E cada vez que voltava às cidades, voltava com os seus novos saberes, voltava a vê-las de outra maneira, voltava a fazer o puzzle de outra maneira. E nós ficamos encantados quando vemos essas cidades pelo seu pincel e o seu puzzle montado de outra maneira. E houve duas cidades, que eu me permito aqui referir, que foram, digo, as paixões do Nadir. Das muitas conversas que tivemos, de muita coisa que interiorizámos, de muito que discutimos, de muito que pensámos, eu penso que houve duas cidades que efetivamente lhe ficaram mais no coração. Uma é Veneza. Se nós virmos, Nadir traçou Veneza de diversas formas, em diversas épocas, ao longo da sua vida, e são várias as imagens de Veneza. E a outra é Paris. Paris também lhe ficou no coração, sem dúvida. Ele desenhou a Gare d'Austerlitz e muitas vezes conversávamos. A Gare d'Austerlitz parece todos os ferros do Eiffel ali simbolizados. Depois pintou a ópera de tantas maneiras diversas. Pintou Le Grand Palais e tantas outras. Portanto, Paris foi outra temática importantíssima da obra de Nadir. Mas, outra das minhas grandes paixões de Nadir, da obra do Nadir, são as figuras humanizadas. Eu acho que ele fazia e que ele traçou e que deixou e que temos na nossa frente a mulher tão sublimemente tratada. Não numa forma grosseira, não numa forma material, mas numa forma etérea, uma forma graciosíssima. As deusas ao vento, os tatuados, as musas, eu sei lá, o bordel. O bordel. Até o bordel do Nadir é excelente, é lindo, é lindo. Depois, os seres mitológicos. Também o Nadir foi à mitologia, pescou da mitologia, introduziu, misturou com tudo e, efetivamente, lá marcou as figuras do Grifos, do Minotauro e tantas outras. E o que me surpreendeu, de uma das últimas coisas que me surpreendeu, foi uma exposição sobre gases raros. Alguém já viu um gás raro? Eu nunca vi um gás raro. Sei que existem. A gente sabe que existem, mas não os vê. Pois Nadir, na sua pintura, conseguiu, através de poliedros, através de esferas, através do que podem imaginar, num ambiente etéreo, criar o Krypton, criar o Argon e tantas outras coisas. Uma maravilha. Ver os gases raros do Nadir é ver algo que nunca ninguém viu. Foi exatamente os gases raros. Um sem fim de temas tratados em criativa geometria, que aperfeiçoava até saírem da sua alçada. Nenhum quadro saía de lá sem que até ao último momento ele o retocasse. E embora
os críticos o quisessem amarrar a períodos pictóricos, como é a tradição e como é comum em pintura, ele sempre se libertou disso. Pintou sempre, aperfeiçoadamente, o que iniciou nos anos 40. Retomou todos os pequenos trabalhos que fazia em pequenos lenços de papel, em pequenos quadrados de papel, e ele repintou ao longo da sua vida todas essas temáticas. Um quadro que apareceu, ou que poderia aparecer no momento, podia-se pensar, este é dos anos não sei quanto. Era, efetivamente era, mas tinha sido retomado por Nadir há bem pouco tempo, nos anos 90, nos anos 2000, etc. E ao contrário do que aconteceu com outros pintores que criaram fama, lembro-me, por exemplo, de Miró, e depois se deitaram na cama, Miró passou a brindar as suas exposições com pinturas absolutamente minimalistas. Um traço, 2 pontos de um lado e 3 pontos do outro, e está o quadro na parede. Nadir nunca fez isto. E comentámos que, de facto, ele dizia que era um embuste para os seus admiradores. E essa é a verdade, era perfeitamente um embuste. Os últimos quadros de Miró, eu considero-os um embuste. Nadir, como o vinho do Porto, fez um percurso inverso. Cada dia procurava a perfeição. E muito mais que isto, é muito mais que isto o nosso Nadir Afonso, o nosso Nadir do mundo. Tal como o nome de origem persa o define, logo à nascença, raro, singular, invulgar, maravilhoso. É essa personalidade que trabalhou afincadamente com os seus pares nos centros do fervilhar da ciência e da estética, se formou e afirmou como um dos melhores pintores da modernidade global, com obra exposta nos museus mais qualificados. E aqui veio depositar o melhor da sua obra e a si próprio. Através de Nadir, Chave recebeu uma excelente herança do universo e bem devo elogiar a Câmara Municipal por, em tempo oportuno, ter fundado a Fundação Nadir Afonso. Perdoem-me o pleonasmo, mas eu queria mesmo dizer fundar, porque fundar é diferente de construir. Construída está quase. Agora, é a hora de lhe dar alma, de lhe dar vida, muito ativa, em conjugação com a sua presidente, Laura Afonso, grande companheira e obreira da divulgação do prestígio que a obra de Nadir representa. Com a maior visibilidade que a Fundação possa ter, todos nós flavienses teremos a ganhar, económica e culturalmente, através do grande motor turístico. É indispensável levar bem longe esta magnífica fonte expansiva do tecido económico da cidade, que, creio bem, está no espírito e inteligência de todos os flavienses. Sei que esse sentido está bem alicerçado nos órgãos autárquicos municipais, nomeadamente na pessoa do Sr. Presidente da Câmara. Sei que está bem interiorizada na Presidente da Fundação, minha amiga Laura Afonso e seus filhos. Assim diria para concluir, bem-haja, Sr. Presidente da Câmara, por se empenhar em tão importante investimento. Bem-haja Laura Afonso e seus filhos pela valiosa contribuição que sempre colocaram na concretização dos elevados sonhos de Nadir. Bem-haja assistência pelo serviço de cidadania a que se dedica e pela atenção que me dispensou. Obrigada. Muito obrigado, doutora Isabel. Doutora Laura Afonso. Muito boa tarde. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves,
Gentilíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, membros da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores. Poucos dias depois de comemorar 93 anos, Nadir Afonso partiu, o artista que assinou com o nome dado pelas estrelas. Obrigada. A vida de Nadir foi uma devoção ilimitada à arte e à estética, uma obsessão e um desígnio. Sendo um artista de uma criatividade desmedida e detentor de uma ampla capacidade de desenvolver raciocínios, Nadir Afonso é autor de uma obra singular, estruturada no contexto artístico internacional, com um congruente pioneirismo e um dos artistas de maior relevo na arte internacional. Um processo pautado pela reflexão e análise teórico-filosófica em que o artista defende uma matemática subjacente a toda a obra de arte. Nadir convoca-nos para o imperativo de sentir como toda a forma pode ser submetida às leis geométricas, da mesma maneira que reconhece as leis físicas ou leis químicas. Essas leis podem ser assimiladas pela sensibilidade humana a partir das formas elementares existentes no seio da natureza, como tal, leis matemáticas que regem a matéria. Em Nadir sempre existiu uma grande liberdade de espírito na vida e na obra, uma procura da exatidão e do sentido da harmonia dos espaços e das formas, uma independência e uma liberdade, tal como diria Veronese, nós, os pintores, reivindicamos a liberdade que os poetas e os loucos reclamam. E assim, anuncia que a arte é um espetáculo de exatidão, que a partir do reconhecimento de que as leis da matemática estão presentes em todo o universo, estabelece uma identidade das leis da estética e da cosmologia, que propõe uma abordagem da arte a partir de 4 princípios. Sobre a forma de condições de existência, as leis preexistem no cosmos. O universo e obra da arte mantêm com as condições de existência relações similares. É mediante a sensibilidade a essas condições que o Criador concebe o seu objeto, que explora o problema das leis universais e das leis morfométricas essenciais à criação artística, ao mesmo tempo que defronta as leis da física que fundam o paradigma einsteiniano e apresenta uma espécie de testamento filosófico onde mostra a diferença entre as qualidades quantitativas da arte e as qualidades qualitativas próprias dos objetos e como a matemática é a essência da arte. Era um homem bom, por vezes espirra canivetes, mas como ele próprio dizia, da mesma maneira que espirrava, da mesma maneira que acalmava. Era um homem simples, bom, frugal, despejado, um espírito de Diógenes, de trato afável. Nadir, o telúrico, nascido atrás das montanhas, o flaviense, o barrosão, o artista cosmopolita das grandes cidades que transportava consigo uma nova forma de encarar a arte, o viajante, o viajante que no momento derradeiro regressou definitivamente à sua terra-mãe. O forte sentimento de ligação às origens manifestou-se claramente ao considerar que a sua obra deveria ser legada à terra que lhe serviu de berço através da Fundação Nadir Afonso. Como o arquiteto Álvaro Siza, a incumbência de desenhar o magnífico edifício e assim trazer as chaves, o que de melhor se traduziu ao longo de mais de 75 anos de vida artística, através da doação de quadros e de espólio que fez à cidade de Chaves e à Fundação e que esta mesma Fundação tenciona perpetuar o seu legado artístico. Apresentamos os nossos agradecimentos ao município de Chaves e ao seu presidente pelo apoio prestado nas exéquias deste artista e homem errado. Muito obrigada.
E agora eu gostaria de finalizar com a leitura de uns poemas de pai de Nadir Afonso, Artur Maria Afonso, um flaviense adotivo. A cena final. Presinto a morte em redor de mim. Estou-lhe ouvindo o roçar dos passos. Para mim, já não tenho os passos, a luz que tinham quando ao mundo vim. As rosas, os cravos, o jasmim, já não me encantam, nem lhes estendo os braços. Há muito que caíam em pedaços, meu templo, meu castelo de marfim. Como chegou para mim a noite escura, dai-me barões de compaixão à prova. Eu vou morrer, levai-me à sepultura. E para que não acorde no meu leito, fazei o meu caixão descer à cova, de manso, devagar e com muito jeito. E esta Artur Maria Afonso dedicou aos filhos. Noite alta. Desculpa. Não, esta é aos meus mortos. Noite alta. Fere a minha alma o pensamento e reparo nas estrelas do levante. Estou sentado e triste. Surge mediante a lembrança dos meus mortos que lamento. Se eu fosse Campo Amor ou fosse Dante, no papel desenharia o sentimento. Eu vejo gente queridos lá distantes, na longínqua solidão do firmamento. Muitos recordo, e como já tive, que os que foram no meu peito amontoando, com ruínas de Troia e de Ninive, e pedi àqueles sóis que reverberam, que sempre alumiassem no seu fogo brando, a alma que amei e feneceram. Então, agora, se me permitem, é o último que diz respeito em que Artur Maria Afonso dedica aos seus filhos. De tanto amar estes milhões de estrelas, que fito à noite a lucilar dos seus, a mão prodigiosa, a mão de Deus, por graça imensa, deu-me algumas delas. 3 filhos me ofertou, prémio bendito, a minha suave coruja, o meu encanto, astros de graça a quem eu quero tanto, que penso ter comigo o infinito. Senhor, que guias pelo azul celeste os mundos vastos e que assim puseste em meu regaço o bando pequenino, com teu amor vai cobrindo que eu veja, ora a ora rindo, e em casa terei sempre o sol divino. E agora eu gostaria que o meu filho, o Artur, lesse aqui um outro... um soneto, um pequeno soneto que diz respeito às Chaves e ao Rio Tâmega. Pronto. Obrigada. Rio Tâmega. Rio gentil de margens verdejantes, em que retinam cantos de sereia, águas rolando por lençóis de areia, de pérolas translúcidas, brilhantes. Junto de ti, os rouxinóis vibrantes entoam sonorosa melopeia, e quando sobre tudo o sol vagueia, tens notas de beleza fascinantes. Dás alegria a quem te vê passar, beijando relvas e movendo asinhas, subindo em baldes para ir regar. Mas tens o teu reverso, se embraveces, uivando de revolta, arrasta as penhas, submerge as campinas, entonteces. Muito obrigado.